Olá, a paz do Senhor. Vamos conhecer a Bíblia. Neste estudo, vamos relatar a Bíblia, o livro A Bíblia. A leitura base para este estudo está na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, dos versículos 16 a 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. O que é a Bíblia? A Bíblia vem do grego e significa coleção de livros. A Bíblia é a palavra de Deus revelada e registrada em uma coleção de livros escritos durante séculos. A Bíblia também é o livro mais lido do mundo, porém, ela não é um livro comum. Os leitores da Bíblia precisam saber que ela possui duas naturezas, humana e divina. A natureza humana da Bíblia significa que ela foi escrita por homens. Já a sua natureza divina significa que, apesar de ter sido escrita por homens, ela foi inspirada pelo próprio Deus. Assim, ela é a divina palavra de Deus em todos os sentidos. Quais os nomes da Bíblia? A Bíblia é conhecida por vários nomes: Livro da Lei, Deuteronômio 31, 32, Evangelho, Romanos capítulo 1, versículo 16, Sagradas Escrituras, Romanos capítulo 1, versículo 2, Lei do Senhor, Salmos 19, versículo 7, Palavras de Vida, Atos capítulo 7, versículo 38, a Palavra de Cristo, Colossenses capítulo 3, versículo 16, Escrituras, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, o rolo, Salmo 40, versículo 7, Espada do Espírito, Efésios capítulo 6, versículo 17, Verdade, João capítulo 17, versículo 17, Palavra de Deus, Lucas capítulo 11, versículo 28, Palavra da Vida, Filipenses capítulo 2, versículo 16 e Palavras do Senhor, Salmos 12, versículo 6. A Bíblia foi escrita ao longo de um período de aproximadamente de 1500 a 1600 anos, com o Antigo Testamento sendo escrito entre 1500 e 450 a.C. e o Novo Testamento entre 45 e 90 depois de Cristo. É importante notar que a Bíblia não foi escrita por uma única pessoa, mas sim por cerca de 40 autores diferentes, incluindo reis, profetas, pescadores e outras pessoas. Ao longo desses séculos, conforme relatos de estudos bíblicos. A Bíblia é formada originalmente por 66 livros aceitos como sendo inspirados por Deus. Esses 66 livros correspondem aos 39 livros do Antigo Testamento e aos 27 livros do Novo Testamento. Os livros do Antigo Testamento são os livros sagrados dos judeus escritos em hebraico. Apenas alguns pequenos trechos foram escritos em aramaico. Já os livros do Novo Testamento foram aqueles escritos em grego, já na era cristã, depois do ministério de Cristo. As Bíblias católica e ortodoxa possuem uma quantidade diferente de livros em relação à Bíblia protestante. Isso ocorre porque tais tradições passaram a considerar e incluir ao Antigo Testamento alguns livros e textos que foram inclusos na Septuaginta. Porém, tais livros não aparecem no cânon original do Antigo Testamento hebraico. A Bíblia católica contém 73 livros e a Bíblia ortodoxa contém 78 livros. Os livros a mais da coleção são chamados de apócrifos. Assim,
Como os judeus, a Igreja da Reforma não os considerou como inspirados. A Bíblia está dividida em duas partes: Antigo ou Velho Testamento e Novo Testamento ou Nova Aliança. Os livros bíblicos estão organizados da seguinte forma: o Antigo Testamento conta a história do período antes de Cristo. Já o Novo Testamento registra os acontecimentos a partir do nascimento de Jesus. Os livros do Antigo e do Novo Testamento também são classificados por suas características e assuntos. A classificação é a seguinte: o Antigo Testamento se divide em 4 partes, que são Pentateuco, livros históricos, livros poéticos e livros proféticos. O Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles contam a origem de todas as coisas e é a forma com que Deus escolheu para si um povo. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os livros históricos são os livros que registram principalmente a história do povo de Israel. Essa história é contada desde que eles chegaram à terra prometida. Josué, Juízes, Rute, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esté. Os livros poéticos são os livros que contêm poesias e uma coleção de diversos conselhos de sabedoria: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Os livros proféticos registram as mensagens dadas por Deus sobre o futuro de seu povo. Seus escritores foram homens que ele escolheu como seus porta-vozes na terra. Os livros proféticos, eles se dividem em 2 partes, entre profetas maiores e profetas menores. Os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Os profetas menores são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Lembrando que não há diferença entre profetas maiores e profetas menores. Não se diz que o profeta maior é porque ele era mais usado por Deus. A única diferença que vai fazer é justamente a escrita. O Novo Testamento está dividido da seguinte forma: Evangelhos, livro histórico do Novo Testamento, epístolas e livro de profecia do Novo Testamento. Evangelhos. Esses livros narram a biografia e o ministério de Jesus: Mateus, Marcos, Lucas e João. Livro histórico do Novo Testamento. Apenas um livro pertence a essa categoria, que é o Atos dos Apóstolos. Esse livro registra os primeiros anos da Igreja cristã. Ele informa em detalhes como o Evangelho foi propagado rapidamente pelo Oriente. Epístolas são cartas escritas por líderes da Igreja. Esses homens foram levantados por Deus para ensinar a Igreja do Senhor. Essas cartas contêm as doutrinas fundamentais da fé cristã, que são as cartas paulinas e cartas gerais. As cartas paulinas são Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão. A carta aos Hebreus não tem autor definido. Cartas gerais. As cartas gerais, também conhecidas como epístolas gerais ou universais, são um conjunto de 7 cartas do Novo Testamento que não foram escritas pelo apóstolo Paulo.
Elas são distintas das epístolas paulinas por serem endereçadas a igrejas ou indivíduos de forma mais ampla, em vez de a comunidades específicas como as cartas de Paulo. Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas. Livro de profecia do Novo Testamento. Nessa categoria se enquadra apenas o livro do Apocalipse, escrito pelo apóstolo João. Esse livro contém uma série de revelações que João recebeu diretamente da parte de Cristo. Essas revelações são primordiais para a Igreja, independente de sua época. O estudo da Bíblia é uma prática fundamental para cristãos e estudiosos das Escrituras, buscando compreender a mensagem divina através da leitura, interpretação e aplicação dos textos bíblicos. O estudo da Bíblia envolve análise histórica, cultural e teológica, visando aprofundar o conhecimento sobre Deus, seus propósitos e como aplicar seus ensinamentos na vida diária. Qual a importância do estudo da Bíblia? Conhecimento de Deus, crescimento espiritual, discernimento e sabedoria, serviço e testemunho. Como começar um estudo da Bíblia? Escolhendo uma tradução. Selecione uma tradução da Bíblia que seja clara e acessível, adequada ao seu nível de compreensão. Defina um propósito. Determine o objetivo do seu estudo, seja para conhecer melhor a Deus, aprender sobre um tema específico ou aplicar os ensinamentos na sua vida. Leia com atenção. Leia o texto bíblico diversas vezes, buscando compreender o contexto histórico, cultural e literário. Faça perguntas, questione o texto, buscando entender o significado literal, o propósito do autor e as implicações para a vida hoje. Utilize recursos. Utilize ferramentas de estudo como comentários bíblicos, dicionários, concordâncias e mapas para auxiliar na compreensão. Ore. Busque a orientação do Espírito Santo para iluminar a sua compreensão e aplicação da Palavra de Deus. Aplique na vida. Busque aplicar os princípios aprendidos no seu dia a dia, buscando viver em conformidade com a vontade de Deus. Recursos úteis: Bíblias de estudo, livros que contêm notas explicativas, mapas, concordâncias e outras ferramentas que auxiliam na compreensão. Comentários bíblicos, obras que oferecem análises detalhadas de cada livro ou trecho da Bíblia. Dicionários e concordâncias, ferramentas que ajudam a entender o significado das palavras e a localização de passagens bíblicas. Cursos bíblicos, programas de estudo que oferecem um guia para a compreensão da Bíblia. E recursos online, sites, blogs e aplicativos que oferecem estudos bíblicos, devocionais e materiais de apoio. Dentro deste propósito, procure estar dentro da vontade de Deus. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.